Entre a ética e a lógica, o dilema do aborto. Trabalho dia 3, corre currículo, professor Alexandre Artelli e Armando Cardoso Ribas. Esse trabalho foi desenvolvido por Marcele, Jonathan, Edilson, Ana Beatriz, Renan, Pedro, Rafael, Caroline, Lucas, Henrique e Ronaldo. Entre o direito e a escolha, o respeito pela vida, a ética do aborto. Bem-vindos! Olá a todos! Hoje vamos mergulhar em um tema que gera debates e reflexões profundas, o aborto. É um assunto que envolve questões éticas, de saúde pública e de direitos humanos, especialmente os direitos das mulheres. Vamos explorar esse tema com respeito e objetividade. Para começar, vamos definir o que é o aborto. É a interrupção da gravidez, que pode ser espontânea ou intencional. É importante ressaltar que, segundo a Organização Mundial de Saúde, ocorrem cerca de 55 milhões de abortos todos os anos, em todo o mundo, sendo que 45% consideram eles inseguros. No Brasil, a situação jurídica do aborto continua a ser um tema controverso e difícil. O aborto é uma realidade alarmante no Brasil. Entre 2012 e 2022, 483 mulheres morreram em hospitais públicos devido a complicações do aborto. Anualmente, cerca de 800 mil mulheres praticam abortos e 200 mil precisam do SUS para tratar sequelas de procedimentos mal feitos. A Organização Mundial de Saúde estima que o número pode ultrapassar 1 milhão. O aborto é a quinta principal causa de morte materna no Brasil. A legalização e o acesso ao aborto seguro são essenciais para a autonomia das mulheres e reduzir o risco à saúde. É hora de enfrentar essa realidade e buscar soluções para proteger a vida e a saúde das mulheres brasileiras. Impacto do aborto. O acesso ao aborto seguro é um direito fundamental das mulheres. No entanto, a falta desse acesso pode ter consequências devastadoras. Muitas mulheres enfrentam riscos significativos para a sua saúde física, incluindo infecções, hemorragias e complicações graves. Além disso, as consequências emocionais são igualmente significativas. A culpa, a vergonha e os estigmas associados ao aborto podem levar a danos psicológicos profundos e duradouros. Essas barreiras também afetam a vida das mulheres no trabalho e na sociedade, perpetuando a desigualdade social. A falta de autonomia sobre o próprio corpo limita as escolhas e oportunidades das mulheres, reforçando a discriminação e a desigualdade de gênero. É essencial reconhecer que o acesso ao aborto seguro é uma questão de direitos humanos, a saúde pública e a justiça social. Devemos trabalhar para garantir que todas as mulheres tenham acesso a serviços de saúde reprodutiva seguros e confiáveis. Agora vamos assistir a um trecho de um vídeo do site em.com.br/paraentender, que nos ajuda a entender a relação entre a lei e a realidade do aborto no Brasil. Esse material traz uma visão clara sobre as legislações e desafios enfrentados por muitas mulheres. Vamos conferir. No Brasil, o aborto induzido é considerado crime contra a vida humana, previsto pelo Código Penal brasileiro desde 1940. Mas existem 3 exceções que dão direito à mulher de interromper a gravidez. Fizemos este vídeo para entender o que diz a lei do aborto no Brasil e mostrar o que acontece na prática. Antes de avançarmos, é fundamental destacar que o Brasil registrou 17 mil casos de gravidez de garotas menores de 14 anos em 2021. Apesar de a lei garantir o direito ao aborto legal em caso de estupro, feto anencéfalo e gravidez de risco para a gestante, casos assim, infelizmente, são recorrentes. Olha, agora a gente traz as informações do caso de uma juíza que estaria impedindo uma criança de 11 anos vítima de estupro de abortar. Um caso da Grande Florianópolis, é claro, tem uma grande repercussão. Fazer um aborto ilegal no Brasil pode acarretar em prisão de 1 a 3 anos para a mãe ou quem deu permissão para o ato. A pessoa que realizou o procedimento pode pegar de 1 a 4 anos de prisão. No caso da criança de Santa Catarina, a interrupção da gravidez foi negada pela juíza Joana Ribeiro Zimmer, sob a alegação de que o aborto só seria possível com menos de 22 semanas de gestação ou 500 gramas do feto. No Código Penal brasileiro, no entanto, não há limite de idade gestacional estabelecido para o aborto induzido dentro dos casos em que ele é permitido. A Lei Penal brasileira, o Código Penal de 1940, que autoriza o aborto em caso de estupro e em caso de risco de vida para pessoa gestante, não impõe limitação gestacional para a realização do procedimento. O que a lei requer apenas é o consentimento da pessoa gestante e que o procedimento seja realizado por um profissional da medicina.
Em junho de 2022, o Ministério da Saúde publicou uma cartilha com o título Atenção Técnica para a Prevenção, Avaliação e Conduta nos Casos de Abortamento. O documento trazia diretrizes para a conduta de médicos em casos de aborto. O texto afirmava que, abre aspas, todo aborto é um crime, mas quando comprovado o excludente de licitude, após uma investigação policial, deixa de ser punido, fecha aspas. Ele indicava ainda que depois de 21 semanas e 6 dias de gestação, abre aspas, a conduta recomendada é manter a gravidez com eventual doação do bebê após o nascimento, fecha aspas. Ou seja, o Ministério da Saúde sugeria aos médicos que, mesmo em casos de aborto previstos em lei, o feto não fosse retirado após esse período. Juristas e entidades criticaram o texto, que não seguia o que está em lei, e a cartilha foi retirada do ar. O aborto é um direito no Brasil em caso de risco de vida da pessoa gestante, em caso de estupro e em caso de feto anencefálico. Qualquer política pública deve assegurar esse direito com qualidade, baseado nas melhores evidências científicas, com cuidado, respeito, dignidade e em observância aos direitos fundamentais de todas as pessoas. Qualquer documento expedido pelo Ministério da Saúde não pode jamais significar a retirada de um direito. E esse documento também jamais terá validade acima da lei. Ou seja, um documento que viole a legislação, um documento que crie barreiras, um documento que crie impedimentos, ele não tem qualquer validade legal. Segundo entidades médicas, o atraso na assistência à mulher que tem direito ao aborto traz riscos à saúde dela. Vale lembrar que saúde é entendida pela OMS desde 1946 como, abre aspas, um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de doença, fecha aspas. Quando você estabelece no Código Penal, tipifica situações que você coloca como crime, você está dizendo que você não quer que a sociedade, as mulheres façam aquele procedimento, os homens, quem quer que seja, porque considera aquele ato imoral, moralmente inaceitável, etc, etc. Só que na questão do aborto, ele não resolve. As mulheres continuam abortando, só que não de maneira segura, gratuita, legal, à luz dos dias, com mãos hábeis, com técnicas adequadas, com insumos, medicamentos corretos, nas doses certas, com um risco mínimo de complicações e morte. Muitas recorrem à clandestinidade, com técnicas arriscadas, muitas vezes, colocando o futuro reprodutivo delas em risco, infecções, hemorragia, esterilidade, infertilidade, muitas perdem o útero e algumas morrem. Segundo dados reunidos pela Rede Médica do Direito de Decidir, nos sistemas de informação de mortalidade, em média 200 mil mulheres foram internadas por ano para procedimentos relacionados ao aborto entre 2008 e 2015. Essas internações custaram, em média, 40 milhões de reais por ano para o Sistema Único de Saúde, o SUS. A mulher ela chega nos serviços e eles dizem não, no seu caso nós não atendemos. Muitas vezes é orientado dessa mulher procurar a Defensoria Pública, porque a gente está falando de mulheres que, além de toda essa vulnerabilidade social, elas estão vulneráveis também financeiramente. Então, essas mulheres têm que recorrer à Defensoria. A Defensoria, o seu papel é ajudá-las da maneira que eles conseguem, judicializando. Então, é um longo caminho. E aí, quando se judicializa e tem uma negativa dessas, porque não é o primeiro caso que eu vejo de um juiz negando um aborto que é legal, ele cria não só a negativa para aquela mulher, mas ele cria jurisprudência. Então, por exemplo, o juiz de Santa Catarina, essa juíza falou não, você não vai abortar por N motivos. O juiz da Bahia, quando receber um caso semelhante, ele vai ver o que os colegas juízes deles estão falando. E aí ele vai ver juiz pipocando sentença, não, o que ele vai negar? O que ele vai sentenciar? Ele vai negar aquele aborto, porque se cria uma jurisprudência. Outros dados da Organização Mundial da Saúde mostram que somente 2 a 5% das mulheres que realizam aborto com medicamentos confiáveis podem precisar de auxílio médico depois. Já a Pesquisa Nacional do Aborto mostra que 50% das mulheres que fazem ilegalmente o procedimento precisam ser internadas. O estudo mostra que a maioria das mulheres que fazem abortos clandestinos e morrem por conta disso são pretas, indígenas, de baixa escolaridade e estão entre duas faixas etárias, menos de 14 e mais de 40 anos. Segundo a pesquisa, elas moram nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste
e não tinham companheiros. Essa mulher, ela chega, ela judicializa e ela recebe uma negativa. Muitas das vezes a mulher não sabe o que fazer. Muitas das vezes a gente já teve caso de mulheres que, em toda essa vulnerabilidade, tentaram o suicídio. Então, é muito complicado toda essa situação. Não é apenas uma negativa, a gente está falando de um trauma que a mulher vai ter que carregar por 9 meses, depois de uma gestação que é complicadíssima, ter essa criança, entregar para adoção como se fosse uma coisa muito simples. Esses dados mostram como a desigualdade social está ligada diretamente à realidade do aborto no Brasil, seja ele dentro ou fora da lei. Antes de finalizar, vale destacar outro número assustador. Segundo dados de órgãos federais reunidos pelo Instituto Liberta desde agosto de 2020, 60% dos estupros do Brasil foram contra meninas menores de 13 anos e 86% dos criminosos eram conhecidos da família. Meios de prevenção. A educação sexual nas escolas é uma das principais formas de reduzir as gestações não planejadas. Essa educação é essencial para que os jovens compreendam o seu corpo e façam escolhas informadas. Além disso, deve ser garantido o acesso a métodos contraceptivos, permitindo que as mulheres tenham mais controle sobre a sua vida reprodutiva. O apoio psicológico e social também é essencial para quem enfrenta uma gravidez inesperada. Reflexões para um futuro justo e igualitário. Convido a todos a pensar no papel da sociedade na busca de soluções para o problema do aborto. É um problema que não diz respeito apenas à saúde e aos direitos das mulheres, mas também à ética e à dignidade humana. Obrigado pela sua atenção. Essa discussão nos ajudou a aprofundar a compreensão do aborto e suas consequências. Vamos trabalhar juntos para construir uma sociedade mais justa e igualitária, onde todos possam exercer seus direitos com dignidade. Obrigado mais uma vez.